Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula sobre hermenêutica, o nosso último encontro aqui, finalizando aí o livro, né, lembrando, né, da importância de vocês lerem o livro, porque o meu papel aqui é de facilitador desse conteúdo mais profundo e mais detalhado vocês vão encontrar na obra, não tanto na minha fala, né? Sem mais delongas, eu vou iniciar aqui o nosso percurso, com o objetivo de finalizar aí a, a, a obra, como eu já falei, né? Mas passando aí por alguns campos de estrutura literária que tem na escritura sagrada, e à medida que nós conhecemos um pouquinho dessas estruturas literárias, isso facilita a nossa hermenêutica, facilita a nossa interpretação do texto, facilita a nossa leitura bíblica para que ela se torne mais substancial, mais detalhada, mais sólida e mais madura. Então vamos aí ao nosso conteúdo e falar de alguns desses elementos, né? Vamos, opa, vamos lá. A primeira estrutura é a narrativa. Eu vou falar um pouquinho de definição e propósito e vou elencar algumas coisas aqui rapidamente na minha fala. Ao todo um capítulo dedicado com muitas dicas muito valiosas que o autor nos deixa. Mas vamos aqui vamos dizer assim, o resumo do que ele vai tratar dentro desse capítulo onde ele aborda a estrutura literária da narrativa. Vamos lá. O texto narrativo é aquele que relata as mudanças progressivas de estado que vão ocorrendo com as pessoas e as coisas através do tempo. No contexto bíblico, seu propósito é aprender a história do povo de Deus e do progresso revelacional. Vamos lá. Acho que a narrativa talvez seja o texto que nós tenhamos mais facilidade de interpretar, porque é o texto das nossas leituras rotineiras. Por exemplo, uma história de jornal, normalmente ela é estruturada dentro de uma narrativa, né? Ela relata esse progresso histórico com um personagem ou com um acontecimento, e aí nós vamos coletando os dados dessa estrutura e fazendo a nossa interpretação. Isso para a nossa leitura não é tão desafiador, né? Porque nós somos muito treinados a lidar com esse tipo de estrutura. Isso é bom porque a grande parte da escritura sagrada ela é estruturada dentro dessa forma narrativa, onde há um progresso, né? Cronológico, há um progresso de estado, há um percurso que é muito bem observado dentro dessa estrutura. E é importante nós percebermos também que isso não quer dizer que toda narrativa é um texto grande. Pode acontecer como ele destaca, de terem dentro do texto micronarrativas, né? Pequenos relatos, né? Em pouco espaço textual, que ali dentro se estrutura uma narrativa. E às vezes você está dentro de uma dinâmica que não é de estrutura narrativa, e daqui a pouco entra um relato narrativo, e daqui a pouco volta para outra estrutura de linguagem. Por exemplo, a gente vai falar de profecia, de repente você está no meio de uma profecia, de repente dentro dessa profecia entra uma micronarrativa, né, que desencadeia ali esse progresso de estado, de tempo, esse percurso cronológico que é bem observado e delineado, e depois volta novamente a estrutura profética, literária profética. Então,
é bom perceber essas dinâmicas, né? Ele aprofunda dentro da obra, nos trazendo a compreensão de que a narrativa, apesar, eu mencionei aqui um exemplo narrativo, que é essa narrativa que nós estamos acostumados a lidar, por exemplo, que é a narrativa de informação jornalística, mas existem estruturas como tragédia, existe a narrativa épica, a romance, a dos heróis, a satírica, a polêmica, ou seja, que descobrir esses elementos a mais da narrativa é importante para a nossa compreensão do texto, dessa narrativa, porque se se ela é uma narrativa que tem como tom ou como pano de fundo a tragédia, isso facilita a nossa interpretação. Se ela é uma estrutura romanceada, onde certos aspectos narrativos são aflorados para destacar algo que tenha uma conotação romântica, ou que traga elementos mais sentimentais para essa leitura. Então é interessante nós percebermos isso narrativa. Ou se de repente ela é uma sátira, né? Ela tem esse tom satírico na sua estrutura, e esse tom e essa tonalidade das narrativas são importantes nós percebermos para nós entendermos todo esse aspecto. Ele é um feito heróico. Por exemplo, quando a gente lida com um livro de crônicas, o cronista, a gente percebe que na sua estrutura narrativa ele tem como propósito destacar a figura de Davi como o grande herói. Então, dentro da sua estrutura, ele vai o quê? Destacar os feitos heróicos de Davi. Né? Ele vai dar mais ênfase aos atos corajosos do que destacar, por exemplo, como em 2 Samuel, os seus pecados, né? As suas faltas. Né? Mas, então, não é que ele, com isso ele queira esconder algo, mas o objetivo do texto, o propósito narrativo é destacar realmente esses feitos heróicos. Enquanto, por exemplo, em 2 Samuel, a estrutura tem mais esse tom histórico-narrativo que pretende acompanhar a vida da estruturação de um reino para o povo de Deus, a partir de acertos e falhas, desde o primeiro rei Saul a Davi e a sequência do trono. Então, é importante nós termos esse tipo de percepção, porque isso facilitará a nossa leitura. Vamos dar a sequência. Literatura poética, definição e propósito. Eu peguei a definição de um dicionário, e eu vou destacar algumas coisas com relação a propósito. E também vou tentar fazer uma distinção aqui entre o que é uma poesia do ponto de vista hebraico e de uma poesia do ponto de vista moderno, que nós estamos acostumados. Vamos lá. Poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação da beleza e estética retratada pelo poeta em forma de palavras. Essa seria a definição de um dicionário. Mas com um propósito que é a minha leitura do propósito bíblico da poesia, eu quero aí fazer essa distinção entre essa estrutura moderna que nós pensamos por poesia e a estrutura mais hebraica de poesia. Vamos lá, o seu propósito não é só estético, mas pedagógico, também pedagógico, ensinando doutrinas importantes em poucos versos. E quando a gente pensa em poesia, a gente se remete a salmos, mas a gente tem que
também ter essa percepção que por inúmeras vezes a poesia está em outros textos bíblicos, né? Perceber que, por exemplo, a hinologia, hinos de louvor a Deus, é uma estrutura poética. Por exemplo, Paulo irrompe no hino de louvor a Deus em Romanos. Né? Então, há poesia ali, há o cântico de Ana. Então, ou seja, há elementos poéticos em toda a escritura. Então, a gente tem que conseguir identificar essa essa estrutura literária para que a gente também tenha uma boa interpretação. Que o propósito dela já não é esse propósito narrativo cronológico, há por vezes uma desconexão histórica. Né? Às vezes são versos únicos, às vezes há paralelismo poético, às vezes há paralelismo de sinônimo, e às vezes há outras estruturas de paralelismo. Um exemplo aqui, o Salmo 119, que assusta todo mundo por conta do seu tamanho, né? E às vezes até brinco lá com os candidatos a batismo na igreja, dizendo: na profissão de fé de vocês, vocês terão que recitar o Salmo 119 de cor. Para quem tem um bom conhecimento da língua hebraica, que não é o meu caso, né, mas eu, lidando com alguns textos, sei dessa estrutura, todo o Salmo 119, que é um louvor à palavra de Deus, ou seja, por trás de toda a sua estrutura estética, há um processo pedagógico que é ensinar uma doutrina específica que é da palavra de Deus, da escritura como palavra de Deus, como elemento inspirado. Então, ou seja, a importância doutrinária de compreendermos a palavra de Deus como algo benéfico para a nossa vida. Então, ele é estruturado da seguinte forma. Todo o Salmo 119 porque nós lidamos com o texto em português, mas se nós lidássemos com o texto em hebraico, por exemplo, os 5 primeiros versos iniciam, todos os 5 primeiros versos iniciam com o Aleph, que seria, vamos dizer assim, vamos supor, a letra A do alfabeto hebraico. O Aleph. Então, todas as palavras que se iniciam o verso, elas começam com o Aleph. Aí os 5 versos seguintes, com Beit, que seria o B da nossa dentro da nossa língua, dentro da nossa estrutura linguística. Ou seja, cada letra do alfabeto hebraico, ela inicia um conjunto de versos e ela vai na ordem do alfabeto. Seria da seguinte forma, porque nós temos essa dificuldade, né? Se nós estruturássemos uma poesia, por exemplo, a cada 5 versos eu mudo a letra. Então eu começaria todas as palavras dos 5 primeiros versos com A, depois todas os 5 versos seguintes com B, todas a terceira sequência com C, e assim sucessivamente. Então, ou seja, há uma estrutura harmônica, estilística, mas há o fundo pedagógico que é louvor à palavra de Deus, destacar a doutrina da palavra de Deus. Então, ela tem todo esse conteúdo e toda essa beleza, né, que às vezes por conta da tradução a gente perde, né? Mas então lidar com a poesia é lidar com isso. Para mim, não é nem pro autor os textos proféticos são mais desafiadores do ponto de vista interpretativo. Não estou dizendo que eles são fáceis, né? A gente está falando aqui de vários textos e para mim todos são desafiadores para a nossa interpretação e nossa compreensão. A gente está tratando da palavra de Deus e a seriedade, o empenho que nós devemos ter para interpretar com seriedade, e isso demanda realmente esforço em tudo. Mas existe um outro aspecto da estrutura literária poética, que é a expressão
e o envolvimento dos sentimentos, dos afetos, por exemplo, do salmista com as suas narrativas, né? Ou seja, esse descortinar do coração, né? Esse abrir-se diante de Deus, irrompendo em glória, louvor e também falando dos seus dramas existenciais. E interpretar essa demanda de sentimentos é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito fácil a gente ter identificação, né, com isso, né? Eu, por exemplo, sou um entusiasta do livro dos Salmos e recomendo e encorajo todo cristão a lidar com os Salmos diariamente. Eu acho que os Salmos, e aí concordo com os que vieram antes de mim, como o Bonhoeffer dizia, eles nos ensinam a orar. Né? Há um livro chamado Salmos agora, vocês podem procurar, ele estava até há pouco tempo. Estou gravando esse vídeo no dia 2 de maio de 2020, então pouco tempo perto disso. Gratuito em formato e-book na Amazon, disponibilizado pela Thomas Nelson, do N.T. Wright, que foi um livro que eu sentei assim e li quase que de uma vezada só, né? Que N.T. Wright, ele não é um comentário dos Salmos, ele tenta resgatar o inário de Israel para dentro dos aspectos litúrgicos e culticos da vida cristã, né? Ou seja, é a palavra inspirada de Deus para dentro do nosso itinerário de vida. Há uma outra recomendação que eu faço, e aqui em casa a gente usa nos nossos cultos domésticos, é o lecionário. Se você não conhece o lecionário, e existem vários lecionários, mas eu me refiro a um lecionário que tem toda a sua construção dentro da fé protestante, porque existe o lecionário católico. Vou fazer jabá dos outros aqui sem ganhar nada em troca. O pessoal do lecionário, a loja que vende, eles vendem virtualmente, chama Telos.com, se eu não me engano, Telos, telos.com, loja telos.com. Se botar no Google aí lojatelos.com, você vai descobrir que é lecionário. Então, ou seja, e o lecionário lida muito com os salmos. Por isso também gosto muito disso e a importância pedagógica dele, porque às vezes de modo tão sintético eles nos ensinam verdades tão profundas, né? Então, mas é desafiador lidar com a estrutura poética. Vamos dar sequência, porque senão eu não finalizo no tempo esperado. O que a gente vai tratar agora para o finalzinho também é mais objetivo e mais direto, né? Então vamos a isso. Epístola, definição e propósito. As epístolas, de modo simplificado, e eu destaco na minha fala aqui esse de modo simplificado, eram cartas com um remetente e um destinatário, né? Então eu digo isso porque as epístolas, quando nós as estudamos realmente enquanto estrutura literária, elas são inovação para o período, né? E elas também não se assemelham tanto às nossas cartas hoje. Até porque hoje a gente não usa mais essas experiências manuscritas, como certa vez eu ouvi, que nós agora somos do mundo digital, então a gente digita VC, TMJ e coisas do gênero, o que eu evito com todas as minhas forças, porque apesar dos professores especialistas da língua portuguesa falarem que, e da linguística de modo geral, vão falar que a língua é uma coisa dinâmica e ela avança, eu acho que é também reduzir demais o nosso rico vocabulário e eu não gosto disso. Mas respeito quem o faça, eu só prefiro escrever a palavra na sua integralidade, né? Você que já foi reduzido,
Estudem, por exemplo, estudem o termo você das suas. O você já é uma redução, agora a gente só escreve VC. Mas vamos seguir aqui com o que eu estava querendo dizer, né? Então, assim, é difícil nós compararmos as cartas que nós temos hoje com as epístolas. É simplificar, mas é um simplificar do que eu faço, ou uma simplificação que eu faço, para poder facilitar a compreensão, porque a ideia da relação é de remetente e destinatário, ou seja, eu, enquanto remetente, tenho um propósito e um objetivo muito específico para você que é destinatário e trato com uma certa objetividade do assunto. Mas, como eu disse, para aquele tempo era uma inovação. Né? Quando a gente estuda todas as cartas do período romano, as epístolas, cartas, elas tinham um número de palavras muito limitados, né? Uma quantidade numérica de palavras. Vamos supor aqui, uma suposição só a nível de exemplificar, assim, uma carta deve ser escrita em uma única lauda, em uma única folha. Então, ou seja, era comum dentro do Império Romano as cartas, as epístolas serem trocadas, ou seja, havia um remetente e tinha um destinatário com um conteúdo muito curto e muito objetivo. Quando o apóstolo Paulo, que é o grande mestre das epístolas aí, começa a escrever o seu conteúdo, são conteúdo de 5, 10 laudas, vamos supor assim, ou seja, tem uma estrutura muito parecida como uma carta romana, mas ele amplifica isso ao ponto de ganhar uma nova categoria literária. Então, por isso que eu botei de modo simplificado, é só para facilitar a compreensão. Visitem o texto do livro e aprofundem isso lá. Né? Vamos para a finalidade, para a gente caminhando para o desfecho do nosso encontro. Sua finalidade era facilitar a compreensão e a comunicação de informações aos destinatários. Né? Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui na minha fala, ou seja, era algo mais dinâmico e mais objetivo de tratar assuntos pontuais e específicos, aquilo que o remetente tinha para com o destinatário, né? Então, esse é o modelo epistolar, né? Então, a gente lê como uma carta enviada a alguém. O apóstolo Paulo, por exemplo, mesmo, menciona dessa forma, né? Olha, já vos falei por carta, por epístola, eu já tive esse tipo de comunicação direta, vamos dizer assim, era a mensagem de WhatsApp do seu tempo, mas com mais texto, né? Quando tem muito texto a gente manda áudio. Naquele tempo não tinha essas ferramentas tecnológicas. Então, Paulo provavelmente não escrevia, ele tinha um amanuense que era um escritor, né? Ele ditava e alguém escrevia para ele. Normalmente no final da carta ele dava a sua assinatura, ou escrevia, por exemplo, a sua despedida ou o desfecho da carta de próprio punho. Então, isso é esse modelo epistolar. Vamos aqui para a última estrutura literária, e depois eu falo sobre aplicação. Né? Definição e propósito. A literatura profética da Bíblia é vista, em geral, como uma série de proclamações a respeito do futuro. Todavia, embora as profecias contenham esse elemento preditivo, uma parte significativamente delas é composta de narrativas e ou proclamações sem ligação com o futuro. Então a gente não lida. O que eu quero dizer com tudo isso aqui que eu retirei do texto? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente lida sim, entendendo profecia com elementos que falam de um futuro, mas nem todos esses elementos da profecia tinham a ver 100% com o futuro. E aí, entrando no propósito que eu não escrevi, muitas das vezes o propósito das profecias tinha um tom exortativo, de correção. Era uma advertência para que algo no futuro não acontecesse.
e às vezes por desobediência. Acontecia, mas às vezes haviam elementos proféticos de, por exemplo, continuidade ou de messianidade, a vinda do Messias e coisas do tipo. Há profecias que nós lemos já com elas cumpridas. Por exemplo, a profecia sobre o fato da Virgem conceber, sobre o texto lá de Isaías, capítulo 9, se eu não me engano. Ou seja, é uma profecia, sim, que tem o seu elemento de cumprimento com a concepção de Maria do Senhor Jesus Cristo, né? Quando pelo poder do Espírito ela concebe, ela recebe no seu ventre o Senhor Jesus Cristo. E ela deu à luz, e ela cumpriu a profecia, o servo sofredor de Isaías 53. Ou seja, o escárnio, a cruz, todo aquilo que Jesus passou é cumprimento profético. Então há profecias que nós lidamos na Bíblia que nós temos que lidar com o seu cumprimento. Então, se eu estou, por exemplo, estudando o Antigo Testamento e leio ali uma profecia, e eu preciso descobrir, essa profecia se cumpriu? Esse elemento preditivo já aconteceu na história? Já. Então, ok. Então eu interpreto à luz dessa compreensão do todo. Já falei isso em outros encontros. Não, é uma profecia que ainda não se cumpriu. Um exemplo, o retorno de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus prometeu que iria voltar. Ele deixou uma profecia do seu retorno, e há outros textos que falam sobre isso, mas ele ainda não voltou, Então, eu lido com essa questão de expectativa, há profecias que também, e aí eu volto para aquela questão da aplicação ou do propósito, que tem a ver às vezes com exortação, tem às vezes com correção, tem muitos aspectos de tom prático envolvidos. Por exemplo, quando o Senhor Jesus é perguntado quando viria, ele falou que assim, olha, quando será esse dia que Deus restaurará? Olha, esse dia não sabe, chegará como um ladrão, ou seja, o meu retorno se dará como algo que as pessoas vão estar se dando a casamento, as pessoas não vão estar prestando atenção e vão romper. Então, ou seja, o propósito, por exemplo, daquela estrutura profética é uma exortação à vigilância, a estar atento com os sinais do tempo, a estar atento com o retorno que pode ser imediato, do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a levar uma vida que glorifique a Deus de tal forma que a gente aguarde ansiosamente esse retorno. Então, ou seja, a profecia tem que ser dentro desse contexto. Ele destaca umas outras coisas no livro interessantes, e ele até fala sobre esse desejo de interpretação profética, no sentido de que vivemos um tempo onde as pessoas querem continuar a desferir profecias preditivas sobre certas coisas. E se nós percebermos, as pessoas são muito movidas por essas coisas de querer saber o seu futuro, ou querer saber como resolver coisas do seu futuro, uma espécie de tentativa de previsão da coisa. Por isso que religiões ou pessoas dentro daquilo que se dizem também de tradição cristã, que dizem prever alguma coisa, a gente vê esses cultos, esses locais cheios, porque existe esse anseio da humanidade com o seu amanhã, em vez de viver o hoje, o presente que Jesus nos orienta. Mas vamos seguir aqui para o nosso último slide, o desafio da aplicação das Escrituras. E aí eu finalizo colocando: aplicar é obedecer. Aplicar é obedecer. Por que aplicar é obedecer? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que é o que o autor quer dizer. Eu peguei esse trecho também do livro, mas eu quero dar o meu tom. Eu vou só lembrar de vocês anotarem as duvidazinhas de vocês, porque
para o nosso encontro. Mas deixa eu falar por que aplicar e obedecer, né? Bom, passamos aí por todo esse percurso que nos deu elementos para uma melhor interpretação da Bíblia Sagrada. Passamos aí por toda essa caminhada que nos forneceu ferramentas muito abençoadoras para que quando a gente lide com o texto sagrado, a gente lide com responsabilidade e maturidade. Então, o que eu quero dizer com aplicar e obedecer? Por muitas das vezes nós chegamos na Escritura com expectativas, com preconceitos, no sentido de conceitos previamente formados. E eu disse que, de certa forma, ao longo dos nossos encontros, isso de certa forma, inevitável. Todos nós temos alguns preconceitos, né, que formam a nossa cosmovisão. O termo cosmovisão é um termo importante, vale a pena o estudo, e a gente vai, nos nossos encontros futuros, falar um pouquinho sobre isso, quando a gente entrar em outros assuntos. Mas, resumindo, cosmovisão é uma espécie de óculos, né? São os meios pelos quais eu leio o mundo, eu vejo o mundo. Então, são lentes, né? Essa figura de linguagem não é minha, são usadas por diversos teólogos. Eu não lembro quem foi o primeiro a usar isso, mas são lentes que nós lemos o mundo. Então, as lentes que nós devemos usar para ler o mundo e ler a realidade é a Bíblia Sagrada. E é a Bíblia Sagrada que deve formar os nossos pressupostos e nossas bases de leitura. Então, às vezes, nós chegamos com alguns preconceitos, e eu não estou dizendo aqui no sentido pejorativo do termo, mas no sentido de conceitos preconcebidos, e nós lidamos com o texto sagrado. Aí vamos dizer que nós usamos de todas as ferramentas que foram ditas aqui, que nós estudamos e aprofundamos, e começamos a lidar com o texto sagrado e percebemos que na nossa leitura do texto sagrado, aquele preconceito que nós chegamos não se fundamenta. Na verdade, ele é esmigalhado. O que eu faço diante disso? Eu abandono esse preconceito, porque a Escritura me ensinou que ele não é real, que ele não é verdadeiro, que ele tem falhas, e absorvo aquilo que a Bíblia me ensina, ou seja, aplicar é obedecer. É esse tom que eu quero dar, talvez até me desviando um pouquinho do propósito do livro quando ele fala de aplicação, mas eu acho que isso é importante, porque isso gera em nós maturidade. Lembro de uma conversa com uma certa pessoa há muito tempo atrás, na verdade, onde estava eu e mais um companheiro de fé aconselhando um terceiro, e esse terceiro estava vivendo uma desavença muito intensa com um irmão cristão. Estavam sem se falar, sem nenhum tipo de relacionamento. E nós tentamos ajudar e pegamos a Escritura e falamos, estudamos ali, falamos com uma conversa informal sobre o texto da Escritura, sobre o credor incompassivo, sobre a questão de que o fato dos meus muitos pecados serem perdoados, e eram muitos e impagáveis, devem me impulsionar a perdoar os pecados daqueles que prejudicaram a nossa vida ou fizeram algo que nos machucou, né? E com isso, na nossa fala, a gente não estava dizendo que isso era um movimento fácil de ser feito, né? Mas a gente estudou e falamos do texto junto e perguntamos no final, e aí, você entende o que a Bíblia ensina, o que ela está dizendo? A pessoa disse, eu entendo, então, mas eu não quero fazer isso. Foi a fala da pessoa. Naquele momento diz assim, ou seja, eu não quero perdoar essa pessoa. Ele lidou com o texto bíblico, ele interpretou bem o texto bíblico, né? Ele entendeu o que o texto queria dizer, mas ele não quis aplicar, ou seja, ele não quis obedecer. Graças a Deus
para o louvor, não vou terminar com uma história triste. Esse irmão no futuro, a graça de Deus tocou no seu coração e depois ele não só se reconciliou, mas marcou um jantar onde nós tivemos o privilégio de sermos convidados também para que demonstrar a reconciliação, não só daqueles irmãos, mas de todas as famílias que estavam implicadas na situação, e demonstrando, olha, eles são da minha casa, entendeu? Né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de sair da compreensão para a aplicação e às vezes demora um tempo. Mas louvado seja Deus que ali aconteceu. Mas isso é importante, era isso que eu queria falar sobre a aplicação. Essa é a parte mais importante, é lidar com o texto, deixar que o texto nos ensine, nos desmonte, nos remonte, lembrar que nós somos barro na mão do olheiro, e de um olheiro habilidoso e sábio, e se for necessário recomeçar, refazer, juntar pedaços e cacos que foram destruídos ao longo do percurso da vida, quando a gente obedece, à medida que a gente compreende a Escritura. Isso é abençoador para as nossas vidas. Bom, eu espero que esse percurso tenha sido abençoador para vocês, quanto foi para mim, e espero o nosso encontro com ansiedade e desejoso das perguntas desafiadoras de vocês, e suplico a Deus que me dê sabedoria e habilidade para respondê-las. Grande abraço, fiquem com Deus e sigam firme